Olha que presente, olha o mimo de Deus, olha o mimo de Nossa Senhora. Num dia onde a gente está meditando as mensagens de Fátima, Deus trouxe para cá um sacerdote que é de Portugal, Padre Duarte Lara. É com alegria que a gente lhe acolhe, um filho de Fátima, um filho de Portugal, para nos trazer a palavra de Deus. Amém, obrigado. Bom dia a todos, irmãos. Quem como Deus? Pois começo por um pequeno testemunho. A mensagem de Fátima mudou a minha vida com 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, li pela primeira vez as palavras de Nossa Senhora. E me marcaram muito. E graças a Deus, graças a Nossa Senhora que em Fátima apareceu, eu comecei rezando o terço todos os dias, com 20 anos. E depois comecei confessando todos os meses, porque Nossa Senhora pediu a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. E o terço diário e a confissão mensal foram uma revolução espiritual na minha vida. E tem uma frase nas aparições de Nossa Senhora, na 4ª aparição, que ainda hoje me faz pensar. É muito conhecida, mas também marcou muito e guia muito todo o meu ministério. A Virgem Maria, na 4ª aparição, disse aos 3 pastorzinhos: rezai muito e sacrificai-vos por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas. Então, esta frase de que vão muitas almas para o inferno, sempre me faz pensar, ainda hoje, num mundo em que tão poucos falam do inferno, Maria vem e lembra que é possível a condenação e que infelizmente são muitos os que se perdem para sempre. É triste. E a boa notícia é: a sua oração, a sua penitência pode impedir que muitos se percam. Então isso marcou, como eu digo, até hoje a minha vida. Então hoje o tema que me foi proposto foi a mensagem de Fátima, um convite para combater o poder das trevas. E eu fiz um esforço grande para ser fiel ao tema, porque vamos ter muitas pregações, todas centradas na mensagem de Fátima. E eu escolhi meditar com vocês 4 frases da irmã Lúcia, que nos ajudam a perceber como são especiais os tempos em que vivemos. Dom Aldair também insistia nisso. Nós não vivemos nos tempos parecidos com outros na história. Nós vivemos tempos de grandes mudanças espirituais e também sociais, né? E o primeiro passo para você não errar a estrada é ter uma imagem clara do que está acontecendo à sua volta. A irmã Maria Raquel já citou uma passagem de uma famosa entrevista que a irmã Lúcia deu no ano de 1957, e dessa entrevista eu vou tirar mais 3 citações que nos vão ajudar, e depois de uma carta da irmã Lúcia, também conhecida, tirarei uma 4ª. Então a primeira, vou já direto, é uma frase muito interessante. Ela diz, cito: o demônio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Fim de citação. O demônio faz tudo o que pode para nos distrair. Quando você está rezando, quando você está pensando em rezar, você se distrai. E para nos tirar o amor à oração.
para fazer a oração pesada, algo que não nos atrai. Por quê? Por que o demônio usa essa estratégia? Por que o demônio tem tanto ódio à oração? Por um motivo simples. Porque quem reza, como dizia Santo Afonso, se salva. E quem não reza se condena. A oração é o segredo da sua perseverança até a morte a Jesus, a sua perseverança na fé e da sua perseverança na graça, seguindo Jesus, sendo fiel aos seus ensinamentos até o fim. Se você não rezar, se eu não rezar, nós, antes ou depois, vamos nos desviar, vamos tirar os olhos de Jesus e vamos, antes ou depois, se você não rezar, você se vai afastar dos ensinamentos de Jesus. Então, a oração é como que o Papa Francisco dizia, o oxigênio da alma. Eu gosto da ideia a oração, comparar a oração como a respiração. Parar de rezar é como parar de respirar. Você pode, se quiser, cutucar o seu irmão e dizer, meu irmão, o irmão do seu lado, parar de rezar é parar de respirar. Não vai dar certo. Olho, rezar sempre, rezar todos os dias, rezar ao longo do dia. Não é só uma questão de quantidade, mas também é uma questão de quantidade. É preciso rezar bem, ou seja, colocando o coração, colocando-se na presença de Deus. Não é preciso longas orações insistindo na mesma coisa. Jesus também nos ensina tanta coisa da oração. Não é uma questão de insistir, também é necessário insistir, mas não é que você tem que convencer Deus. A oração é um encontro, um tu a tu com Deus, um tu a tu com Jesus e com os santos, com Maria. Parar de rezar é como parar de respirar. Segunda passagem da famosa entrevista da irmã Lúcia, essa é mais longa. Eu vou ler devagar e depois vou fazer alguns comentários. Então é importante, essas palavras da irmã Lúcia são fortes e, como digo, nos ajudam a ter uma espécie de um diagnóstico claro do que está acontecendo hoje no mundo. Então, diz a irmã Lúcia, Senhor Padre, o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E como o demônio sabe o que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois desta maneira o demônio deixa também as almas dos fiéis desamparadas pelos seus chefes e mais facilmente se apodera delas. Faço aqui um parêntese, a passagem continua. O demônio sabe o que mais ofende a Deus e o que mais rapidamente desvia as pessoas de Deus. E o que é? A irmã Lúcia nos está dizendo, é o naufrágio da fé, a perda das almas consagradas. Porque o povo fica sem pastores, ovelhas perdidas, como Jesus dizia no Evangelho, e os pastores também se perdem. Continua a citação. O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que deixam a sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. Frase tremenda.
O demônio quer tomar posse das almas consagradas, tenta corrompê-las para adormecer as almas dos leigos e levá-las deste modo à impenitência final, ou seja, a falta de arrependimento na hora da morte. Continua a irmã Lúcia: emprega todos os truques, chegando até a sugerir que adiem a entrada na vida religiosa. Disto resulta a esterilidade na vida interior e, entre os leigos, uma frieza quanto à renúncia aos prazeres e à sua dedicação total a Deus. E aqui termina. Então, como eu dizia, uma citação longa, mas muito forte e que merece a nossa meditação. O demônio tem como alvo prioritário os consagrados, os religiosos, os sacerdotes, porque sabe que se os desviar do serviço de Deus, as ovelhas se perdem mais facilmente. E olha, se você e eu olharmos para esses últimos anos, aqui no Brasil, lá em Portugal, na Europa, tantos casos, né, de sacerdotes que se desviaram, que desistiram, que se confundiram. E é um fenômeno que se arrasta já há algumas décadas, não é um fenômeno novo. Nos anos 70, depois do Concílio Vaticano II, houve uma grande crise. Muitos sacerdotes e religiosos deixaram o seu ministério sagrado. Então, algo que faz sofrer o coração de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria e que causa tanto dano ao povo santo de Deus. Depois tem outros sacerdotes e consagrados que, embora continuem dentro da igreja visível, o seu coração está longe e se corromperam, seja do ponto de vista doutrinal, já não estão ensinando a palavra de Deus, estão ensinando ideias humanas, se deixaram seduzir pelo espírito do mundo, estão ensinando falsas doutrinas, contrárias à palavra de Deus, e também se corromperam moralmente, tantos sacerdotes e tantos religiosos. E o mais triste, todos podemos cair, você e eu caímos e podemos cair, mas o mais triste é aqueles que querem o pecado, que não se convertem, e que já não chamam o pecado de pecado. E infelizmente isso também aconteceu dentro dos consagrados. É triste, também uma coisa que não toda a gente sabe, mas que cada vez é mais conhecida, é muito triste, que dentro de muitas congregações religiosas, dentro de seminários católicos, muitos sacerdotes e dentro do clero em geral, alguns foram caindo em práticas profundamente contrárias à vontade de Deus. Há um estilo de vida, por exemplo, de sexo desregrado. Foi surgindo nos anos 60, 70 do século passado, um grupo que inicialmente era muito pequenino, mas que foi crescendo dentro da igreja, uma espécie de máfia gay, que foi contaminando e que infelizmente trabalha um pouco em equipe e que agora está chegando aos topos. A gente ouve cardeais, bispos dizendo que o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo não tem problema, que é necessário mudar o catecismo. Temos cardeais dizendo isso publicamente. Então, tudo isso são consequências desse ataque cerrado do demônio aos consagrados, aqueles que deviam ser a primeira linha do sal da terra e luz do mundo. Tantas questões doutrinais que a gente ouve e que deviam ser claras para
todo mundo que a gente ouve barbaridades. Quem é Jesus? Tem quem pensa que Jesus, tem padre que pensa que Jesus não é Deus. É muito grave. Tem bispo que tem dúvidas. Tem padre que duvida da presença real de Jesus na Eucaristia. Tem bispo que duvida da virgindade perpétua da Virgem Maria, que nega a virgindade perpétua da Virgem Maria. São coisas muito graves, meus irmãos. Como é que chegamos aqui? Foi um processo. O demônio foi atacando, corrompendo. Tem cardeais que dizem ou que duvidam da existência do inferno. Não, o inferno. Ou do demônio. O demônio não existe, é só uma figura literária. Tecnicamente são heresias. Essa é a verdade. São heresias. Essa não é a fé católica. Essa não é a verdade que Deus nos revelou no seu Filho muito amado, Jesus Cristo, e Senhor nosso. E por isso a confusão dentro dos fiéis também é grande. As ovelhas estão confusas, porque os pastores estão ensinando erros, estão vivendo mal, tantas vezes, tantos escândalos. Lá em Portugal agora teve, o ano passado, um montão de escândalos que vieram a público, escândalos sexuais, infelizmente também bastante ligado à questão da pedofilia, ligado àquilo que eu dizia antes, da turma gay. Mas em Portugal, em Espanha também saiu agora um estudo que dizia que 82% dos abusos de crianças por parte de clérigos são de rapazes. E que desmantelo! Pois Nossa Senhora nos avisou, tentou. A irmã Lúcia disse isso em 1957. Outra passagem, terceira citação da irmã Lúcia, também mais longa, mas muito importante, porque nos dá os remédios. Você está pensando, e eu o mesmo, mas padre, o que posso eu fazer agora para ajudar a solucionar este desmantelo? Então vem, a irmã Lúcia diz: Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos, mas me fez compreender isso por 3 razões. A primeira razão é porque ela me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é uma batalha final, em que um lado será vencedor e o outro lado sofrerá uma derrota. Lógico. Assim, a partir de agora devemos escolher o nosso lado. Ou somos por Deus, ou somos pelo demônio. Não há outra possibilidade. A segunda razão é porque ela disse aos meus primos, como também a mim, que Deus está a oferecer os 2 últimos remédios ao mundo. Eles são o Santo Rosário e a devoção ao meu Imaculado Coração. São os 2 últimos remédios, o que significa... pode aplaudir e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Deus nunca se cansa de nos estender a mão. Eles são os 2 últimos remédios, o que significa que não haverá outros.
A terceira razão é porque nos planos da divina providência, Deus esgota todos os outros remédios antes de castigar o mundo. Mas quando Ele vê que o mundo não presta qualquer atenção, então, como dizemos na nossa maneira imperfeita de falar, Sua Mãe Santíssima nos oferece com um certo temor o último meio de salvação. E falo com um certo temor porque sabe que se desprezarmos e repelirmos este último meio, não teremos mais nenhum perdão do céu, porque teremos cometido o pecado a que o Evangelho chama de pecado contra o Espírito Santo. Este pecado consiste em rejeitar abertamente, com pleno conhecimento e consentimento, a salvação que Deus nos oferece. Então aqui o ponto é estes dois últimos remédios para a conversão do mundo: o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria inclui os 5 primeiros sábados, inclui a consagração a Nossa Senhora, que graças a Deus estamos fazendo, inclui viver as virtudes de Maria, aprender com a nossa mãe, que sempre nos traz para o seu Filho Jesus. Eu gosto muito das aparições de Nossa Senhora, porque a minha vida, como eu dizia no início, mudou. Foi uma revolução espiritual quando eu comecei vivendo o que Nossa Senhora estava pedindo. E depois de Fátima eu comecei a estudar outras aparições de marianas e comecei a perceber que desde o século XIX, desde 1830, em que Nossa Senhora apareceu em Paris, na Rue du Bac, com a famosa medalha milagrosa, que Nossa Senhora intensificou as suas aparições na história da igreja. Se você reparar, tem um gráfico que eu uma vez vi e nunca mais esqueci, tem lá no meu computador, que se você sempre houve aparições de Nossa Senhora ao longo da história, porque a mãe cuida dos seus filhos. Mas o que nós notamos de diferente, que a partir de 1830, da medalha milagrosa, Nossa Senhora começou a aparecer com mais frequência e em mais lugares. Por quê? Porque os tempos são maus e a ajuda que precisamos é maior. E por isso Nossa Senhora aparece em todo canto, sempre com a mesma pregação, que no fundo é a pregação do seu Filho Jesus. O que é que Jesus começou pregando depois do batismo no Rio Jordão, depois dos 40 dias no deserto de jejum? Jesus começou pregando: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que é que Nossa Senhora pede em todo lugar? Conversão, conversão, conversão. O que é que João Batista pregou? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É sempre o mesmo convite. A vitória sobre o mal na história dos homens começa no seu e no meu coração, com um ato de contrição sincero. Deus entra em si e em mim e começa a transformar a história, a sua, a minha, a de São Paulo, a do Brasil, a do mundo. Nossa Senhora falou também que vai vir o castigo e que depois, por fim, o meu imaculado coração triunfará, que virá uma era de paz para o mundo. Mas essa era de paz é precedida por esta grande tribulação na qual nós estamos começando a viver. Mais alto, perdão, mais alto.
Obrigado. Mais perto. Gruda mesmo, Padre. Então, última passagem, última citação da irmã Lúcia. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. Essa afirmação está numa carta que ela escreveu a um padre que já morreu, que depois foi cardeal, bispo e cardeal Carlo Cafarra, a quem o nosso amado São João Paulo II encarregou de fundar o Instituto João Paulo II para os estudos do matrimônio e da família. Então, quando ele foi encarregado pelo Papa, escreveu a irmã Lúcia mandou na resposta tem essa afirmação: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. E você, se olhar à sua volta, é isso que está acontecendo. A família nunca foi tão atacada como hoje, no século 21, como nesses últimos anos da humanidade. Nunca aconteceu nada assim. Nunca chegamos à quantidade de divórcios que temos hoje. Nunca chegamos a legalizar, ao longo da história da humanidade, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história da humanidade ensinarmos às crianças a ideologia de gênero. Nunca aconteceu. São tempos terríveis. O matrimônio e a família estão sob pesado ataque, porque o demônio sabe que, se conseguir destruir a família, vai conseguir também destruir a sociedade e o mundo. Das famílias dependem os futuros santos que vão trazer o mundo para Deus. Sem famílias santas, não tem religiosos, não tem padres, não tem vocações consagradas, não tem futuro, não tem Brasil, não tem mundo, só tem caos. E por isso é tão importante ajudar as famílias hoje, que estão sob ataque. É tão importante educar bem as crianças, e está cada vez mais difícil. Por quê? Porque a luta é uma cruzada cultural e também uma cruzada, podemos dizer, legal, porque o Estado está fazendo cada vez, se está intrometendo cada vez mais no papel dos pais, de transmitir a fé aos filhos e educar os filhos. Os pais cada vez menos podem fazer isso. Então está ficando pesado, Mas a boa notícia é: Deus não perde batalhas, a vitória é certa, e a vitória virá por meio do coração imaculado de Maria.